do Schoenfelder e hoje Paulinho Marques também que está com a gente. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Paulo. Boa noite. E hoje nós vamos ter o quadro Agenda Positiva. Vamos falar de um tema muito interessante, um tema muito profundo, que é a resiliência, a capacidade de se recuperar de crises e aprender com elas. E com isso nós teremos o comunicador, Relações Públicas, Paulo Marques, e a Dani Valentim, que é enfermeira da Unidade Básica da Saúde do Nova Esperança. É isso, Paulo? É isso que nós teremos hoje? É isso aí, Flávia. Boa noite, Felipe, boa noite, Germano. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Mais uma sexta-feira, onde a gente traz literalmente histórias positivas de esperança e tranquilidade em meio a todo esse caos, essa pandemia do coronavírus. E o nosso objetivo aqui é literalmente trazer para você o que nós estamos fazendo na nossa cidade positivamente para poder deixar um pouco mais tranquila a nossa vida aqui. E hoje a gente vai conversar com a Dani Valentim, que é enfermeira aqui na cidade, e ela vai contar para a gente um pouco do que o profissional enfermeiro tem feito, o que essas pessoas praticam em termos de resiliência, para poder dar conta do trabalho que elas têm ao longo do dia inteiro nos cuidados especiais daquelas pessoas que estão aí sofrendo da Covid-19. Perfeito. Olha só, estamos em sintonia, hein, Flávia? A gente com o perfeito nosso está perfeito. Exatamente. Estamos Vinícius, perfeitos com o perfeito. Oi. E aí, o que você espera dessa agenda positiva de hoje, Vinícius? Olha, eu espero o melhor resultado possível. A gente está vivendo um momento muito tenso aqui, não na cidade, mas em todo mundo, né? Principalmente no Brasil agora, que passamos de vocês me corrijam aí, mais de 23 mil casos confirmados, né? Chegando a casa aí dos quase 25 mil confirmados, porque, segundo estudos, esse número pode ser de quase 250 mil, sendo que 225 mil não são notificados. Porque não temos ainda condições de estabelecer Exatamente. feitos para que a gente consiga, de fato, ter uma notificação concreta a respeito disso. Então, realmente pode ter muito mais do que tem sido noticiado pelas redes sociais e pelos órgãos oficiais de imprensa e pelos órgãos oficiais que realmente têm essas informações. Ô, Germano Schoenfelder, você que sempre está informado, número a número, como que está a situação hoje? A situação hoje está da seguinte forma. Estamos com 339 casos suspeitos, estamos com 46 casos que estão internados, estamos com 42 casos confirmados, óbitos e suspeita 13 casos, óbitos confirmado 5 casos, mas temos também a parte boa que temos 31 casos recuperados. 31 curados, né? E é muito legal esses vídeos que estão aparecendo, a gente vai comentar na agenda positiva daqui a pouco. Isso. Mas vamos colocar quadro a do Dani Paulo agora? Marques. Vamos lá. Eu vou sair um pouquinho, mas eu estou aqui presente, monitorando a live e participando junto. Vamos lá, Dani. Vamos aguardar a Dani Valentim para apresentá-la. Olá, boa noite. Oi, Dani, seja bem-vinda. Muito obrigada. Dani, seja bem-vinda. Oi, Dani. Olá. Deixa o seu boa noite, Dani. Boa noite a todos que estão nos assistindo e vamos aí compartilhar um pouco do que a gente tem crescido nesses tempos de Covid-19. Bom, vamos lá então. Dani, é o seguinte, o objetivo desse nosso quadro é a gente compartilhar o que tem acontecido de mais bacana e positivo, principalmente aqui na nossa cidade. Histórias, ações e notícias que podem dar um pouco mais de esperança e tranquilidade em meio a toda essa pandemia relacionada ao coronavírus e à Covid-19. Na sua opinião, quem hoje, dentro dos hospitais, é linha de frente para combater toda essa questão da pandemia do coronavírus? Eu não tenho dúvida que eu pertenço à categoria que faz frente, que está ao lado do paciente durante as 24 horas de internação. No caso, eu trabalho numa unidade básica de saúde, somos nós o segundo contato, na verdade, porque na unidade que eu trabalho, o primeiro contato é dos agentes comunitários de saúde, do pessoal da recepção. A gente não pode esquecer também de quem trabalha com a higiene,
né, a gente fez toda uma capacitação também para o pessoal que trabalha na limpeza das unidades, porque isso também é de grande risco. O pessoal que coleta os resíduos de serviço de saúde. Então, nós temos uma gama de profissionais que geralmente são invisibilizados na nossa sociedade. O cuidado, parece que a pessoa entra no hospital, sai com alta e sem passar por todos esses profissionais, né? O que a gente percebe, então, que as pessoas que são acometidas da Covid-19, independente disso, e quando tem um contato dentro do hospital, o profissional, literalmente, da saúde, que é o responsável por esse atendimento, são os profissionais da enfermagem. Sejam auxiliares, sejam técnicos, sejam enfermeiros. Como que hoje você, na sua opinião, de viver isso no seu dia a dia, percebe o fator resiliência desses profissionais diante de tudo isso que está acontecendo? É porque a sociedade, a gente conversando com as pessoas, a gente vê que todo mundo está assustado, todo mundo está com medo, e a gente está assustado, está com medo, e tem que fazer frente a isso, né? Então, a gente às vezes brinca, né? Engole o choro, vamos estudar. Engole o choro e vamos preparar a unidade para receber e atender os casos da melhor forma possível. Como então, se a gente identifica que tem profissionais adoecendo, como que a gente toma as medidas para que isso aconteça no menor quantitativo possível? Então, o que eu estou vendo, principalmente do lugar onde eu atuo, que nós somos 4 enfermeiras, porque temos 4 equipes de saúde da família, 8 agentes comunitários, 12 técnicos, 8 médicos, acho. E a gente se uniu. A gente se uniu em busca do conhecimento, compartilhando conhecimento, e, em cima disso, capacitando a equipe, discutindo o caso, tem sido a nossa forma de fazer frente a uma coisa tão nova, com conhecimento sendo construído ao mesmo tempo que a gente está atendendo os casos, né? Você acredita que o profissional que hoje está atuando no meio dessa pandemia toda vai ter uma percepção muito diferente em relação ao trabalho do enfermeiro depois que tudo isso passar? Ah, com certeza. Na nossa unidade, a gente tem recebido alguns profissionais de outras unidades que têm elogiado a forma como a gente organizou a unidade, e o profissional enfermeiro, ele tem algumas dimensões no trabalho, né? Que é a assistência direta, que é aquela coisa de estar ao lado do leito, junto com o técnico, auxiliar de enfermagem. Tem a questão da supervisão da enfermagem, que é garantir que o trabalho tem que ser feito, está dentro da técnica correta, das normas. E tem a educação, né? Trabalhar a capacitação tanto dos profissionais de enfermagem quanto da comunidade. Então, a nossa primeira ação lá no Nova Esperança foi ir para a fila que se formava na unidade às 7 horas da manhã e conversar com as pessoas. Tem uma nova chegando. As pessoas recebem vocês, as pessoas da comunidade, elas percebem a importância que isso tem, elas acolhem vocês. Como é que é esse dia a dia de vocês, enfermeiros, junto com as pessoas, com a comunidade aqui na cidade? É complexo. A enfermagem é uma ciência já há muito tempo, mas a gente vê que tem uma visão distorcida ainda do que é a enfermagem. Não é raro quando uma pessoa quer elogiar um enfermeiro, fala, nossa, você é tão bom, você conhece tanto que você devia ser médico. Como se a gente fosse meio profissional, né? Não quis estudar um pouco mais, então... Então, a gente tem que explicar que é uma outra ciência, que a nossa dimensão é o cuidado, que a dimensão médica é o diagnóstico, né? Tem algumas diferenças, embora todos trabalhamos em prol do paciente ou do cidadão usuário. Então, não faz, Dani, questão, o entender o cuidado. Como que isso faz falta hoje, nesse momento em que a gente vive, em que falta um pouco mais de carinho, falta um pouco mais de entendimento do que as pessoas estão passando? É um momento da gente... Eu acho que eu trabalho com 2 questões que tem muito a ver com esse momento, né? Que é ser enfermeira, que é a ciência do cuidar, e ser servidora, né? Que é trabalhar no serviço público, pensando no bem de todos, né? Pensando que... Eu acho que a palavra servir, muitas vezes a gente coloca numa situação de inferioridade. Na verdade, eu aprendi muito
com a epidemia de dengue, a gente teve contato com os mormons, e toda vez que a gente ia conversar alguma coisa com eles, eles falavam, obrigado por poder servir. Eu acho que essa é uma riqueza que a gente trata. A gente tem uma tendência a tratar mal quem nos serve, como se isso fosse um defeito, uma subcategoria, e, na verdade, é um gesto nobre. Gente, eu vou ter que interromper rapidinho, que nós entramos agora na FM, né? Além de ser transmitido pelo Ouvinte Sorocaba, nós estamos também em 87.7, e só apresentando aqui que nós estamos numa edição do Jornal da Cultural. Quem está participando da entrevista é o comunicador Paulo Marques. Ele está entrevistando a enfermeira também da Unidade Básica da Família da Nova Esperança, é isso? Dani Valentim, que também está participando com a gente, e o Germano Schoenfelder, que também está aqui participando conosco, tá? Só entrei para apresentar e queria fazer uma pergunta para você, Dani. Em relação ao COFEM, ele publicou algumas diretrizes em relação ao Covid? Sim. E como estão as diretrizes? A questão, reforçando a questão dos EPIs, do uso dos equipamentos, porque diferente, por exemplo, fazer um paralelo com dengue, né? Embora a gente tivesse um volume grande de atendimento, o nosso EPI seria o repelente. O risco biológico não era tão iminente quanto o da Covid. Então, as atenções têm sido muito voltadas na capacitação e na sensibilização dos profissionais para o uso adequado do EPI, que era o equipamento de proteção individual, tanto na colocação, mas uma atenção especial com relação à retirada, que tem alguns estudos comprovando que é aí que o profissional se contamina. Perfeito. Paulinho, desculpa interromper. Imagina, a ideia é literalmente, você que está nos ouvindo, que chegou agora, é entender um pouco mais do que nós aqui na cidade estamos fazendo para poder compartilhar questões bacanas, inteligentes e boas e mais positivas a respeito do que estamos fazendo para combater o coronavírus na cidade. E a ideia realmente é entender um pouco mais do trabalho do enfermeiro frente a tudo isso. Dani, na sua opinião, como que vocês estão lidando emocionalmente com essa questão? Em muitas vezes não poder voltar para casa, ou se precisa voltar para casa, tem todo um cuidado com o pai, com a mãe, que muitas vezes também faz parte de um grupo de risco, né? E às vezes vocês sentem um certo receio, um certo medo de manter contato com essas pessoas. Como é que é isso? Como é que vocês estão lidando com isso? No meu caso especial, eu tenho um filho de 12 anos que tem asma, e isso coloca ele no grupo de risco. A gente não se abraça há mais de, acho que já faz uns 30 dias, e a gente não tá ficando na mesma casa. Agora ele tá na casa da minha irmã, ele já ficou em casa com a minha mãe, então a gente fez um revezamento, a gente se vê com 1,2 metro de distância, então é uma situação complicada. Mas se a gente tem convicção na prevenção, prevenção é isso. É tomar atitude antes que aconteça. E se a atitude for bem tomada, vai parecer que não precisava, porque não aconteceu, né? Ninguém ficou doente, ficou tudo bem. Então, o que eu tenho conversado com colegas, muitos colegas afastados dos pais, né, que são idosos. A minha mãe foi tomar vacina, foi interessante, minha mãe foi tomar vacina da gripe. E, de repente, minha mãe estava ali tão pertinho de mim e eu quase chorei, assim, porque eu fui aplicar. Mãe, você está aqui, sabe? Aquela coisa assim. Porque a gente mora grudado e a gente não se vê de perto, assim, há um bom tempo. Então, a gente tem apoiado uns aos outros. Existe um apoio entre vocês, que estão trabalhando, quando vocês trocam de plantão? Como é que é isso? Existe aquela coisa das falas... começa o seu dia bem, vá bem para casa, as pessoas têm aplaudido os profissionais que entram, que saem. Como é que vocês têm lidado com esse turbilhão de emoções ao longo do dia de trabalho de vocês? A gente está brincando que a gente tem lidado com isso um pouco errado, a gente tem lidado isso comendo. Que faz um bolo, ou esses dias teve sopa de mandioca, e hoje teve CUFA, que uma profissional médica fez aniversário. Então tem sido esse carinho meio na forma de alimento, que a gente não pode se tocar também entre nós, né? Evitando abraços, essas coisas. Mas acho que falta esse olhar, inclusive... nosso, uns com os outros, né? A gente tem algumas situações que às vezes um fica chorando
E a gente tenta respeitar, né? Tem gente que prefere ficar sozinho, tem gente que prefere conversar. Acho que a gente tem feito um pouco esse trabalho de entender o espaço do outro e acompanhar. Ô Dani, em algumas unidades hospitalares, eu vi que os curados estão saindo assim aplaudidos, né? Tá tendo uma festa bem legal no corredor para comemorar aquela cura. Você chegou a presenciar isso, essa vibração? Então, eu trabalho na unidade básica de saúde, né? Então, eu não atendo pessoas internadas. Sim. Eu acho que é bacana, mas é importante a gente lembrar que a Covid, ela vira caso grave em de 10% a 15% da população. Então, é isso mesmo, a maior parte vai sair bem. O que a nossa preocupação é muita gente doente ao mesmo tempo, e esses 10% a 15% são insuportáveis para o serviço de saúde. Mas eu acho que celebrar a vida sempre vale a pena, né? Pensando nessa sua fala, quando você diz assim, que vai sair bem, no meu entendimento, que sou um profissional da comunicação, a gente sempre tenta colocar de uma maneira que todo mundo consiga entender. Então, quando você diz que tudo vai sair bem, dá para entender que nós vamos literalmente sair bem. Mas muitas vidas irão morrer em função disso, né? O que você acredita que hoje poderia melhorar em termos de informação para poder o cidadão entender a forma correta dele poder se prevenir, daquele que consiga de fato entender da informação fique em casa, tem um sentido necessário de você ficar em casa, não é uma gripezinha qualquer, não é um vírusinho qualquer, né? Hoje a gente estava percebendo que hoje nós temos muitos números, daqui a pouco a gente vai ter nomes, e talvez as pessoas só vão se dar conta disso é quando ela começar a perceber que foi embora o João da esquina, a dona Joana, mãe do melhor amigo dele, e assim sucessivamente. Então, talvez eu tenha mais uma pergunta do que uma resposta, porque você é profissional de comunicação, e aí talvez você possa nos ajudar. Como que a gente conta para as pessoas que elas precisam ficar em casa, porque esse número da TV vai virar um nome na família dela? Ontem eu precisei ir no supermercado, eu fiz compra para 5 pessoas da minha família. E aí, a cena que ficou mais na minha cabeça era uma avó correndo atrás do netinho no supermercado. E o supermercado dando no sistema de som. Não, idosos não frequentem, crianças devem ficar em casa. O que falta da informação para ela grudar, para transformar essa informação em solidariedade, para transformar essa informação em autocuidado? Porque a gente está sendo bombardeado de informações, e por que tem gente que ainda não grudou isso? Não entendeu. Então, é uma pergunta para você, que é da área de comunicação. Ah lá, Paulinho, voltou a pergunta. Bom, na semana passada, a gente falou sobre uma questão muito importante da gente trabalhar informações com uma linguagem simples, uma linguagem clara e uma linguagem acessível. Então, quando a gente diz que as pessoas estão agrupadas, muitas vezes elas não sabem o significado desse agrupamento. Eu diria assim, tem uma ruma de gente. Para que tá desse bando de gente, essa misturaiada de gente? Esse povo tudo juntado demais. Ruma para casa. Eu preciso trazer numa linguagem que o povo entenda. Eu não posso mais ficar falando de comorbidade, as pessoas não sabem nem o que é isso. Mas eu preciso dizer que você que tem diabetes, que você tem asma, que você tem problema no intestino, dor no rinho, qualquer doença que vá comprometer a sua integridade, a sua saúde, fique em casa. Né? Isso. A gente ouviu muitas pessoas dizerem os termos muito técnicos. No começo eu ouvi muito disso, né? E eu ficava daqui, gente, vamos falar numa linguagem mais fácil. Tem muita gente que não consegue entender, né? Tem muito idoso que não consegue ter a percepção disso, dizer que, mas é só um pouquinho, isso não vai acontecer comigo, não. Eu sobrevivi a várias outras questões, eu sobrevivi a uma guerra, eu sobrevivi a outras coisas aqui, mas nem as coisas mudaram. O que aconteceu lá atrás não necessariamente é igual a aqui. E eu acho que a maior responsabilidade disso somos nós, que somos os filhos, os sobrinhos, os netos dessas pessoas mais velhas, e temos a obrigação de fazer frente a tudo isso e dizer para o idoso,
fique em casa. Você não vai sair. Porque se você sair e você se contaminar, você vai morrer. Ponto final, acabou. Ô, Paulo, eu vi tanta gente criativa, eu vi gente que colocou sirene. O idoso passa, toca. Você vê de tudo no Facebook. A gente até leva bem a brincadeira, né? Assim, Você viu? Mas é sério. A minha mãe, ela não mora aqui em Sorocaba, ela mora em Brasília. Todo dia eu ligo pra ela e passo o vídeo pra saber se ela tá em casa. Você tá em casa, né? Ah, deixa eu ver. Ah, ela tá na cozinha. Você não vai sair, minha mãe. Pega o litro de leite aí, eu quero ver. Se você não ficar em casa e você ficar doente, eu nem vou poder ficar com você no hospital. Ninguém vai ficar com você no hospital. Você vai ficar sozinha. Quer dizer, sozinha não. Vai ter uma enfermeira ou um enfermeiro bacana que vai estar do seu lado todo dia. Mas com certeza você não gostaria de estar lá, né? Perfeitamente. Ó, nos comentários. Só uma pergunta: como que a gente liga comunicação com solidariedade? Porque talvez eu sobrevivo, mas o outro, talvez eu seja só um mecanismo de transmissão para o outro, né? Posso ajudar nessa resposta? Eu acho que eu só tenho a pergunta. Paulo? Eu acredito que as pessoas precisam se colocar no lugar das outras todos os dias. Eu sempre digo, hoje a gente tem número. O meu medo vai ser que daqui um dia eu ouço assim, gente, José de Abreu, aquele meu amigo da escola, quem? Sério? Tipo hoje nós recebemos no grupo de colegas a quinta vítima do coronavírus é um senhor que foi diretor de uma escola daqui de Sorocaba, uma pessoa fantástica, e que ele morreu, ou seja, é uma pessoa que eu conheci. Então, isso já está mais próximo da minha realidade. Eu acho que quanto mais próximo fica, mais receoso você vai ficar. Mas eu preciso esperar isso? Aí você está colocando em risco a vida de outras pessoas, né? E às vezes a gente quer ser muito docinho na fala, a gente quer ser muito bacana. Gente, não dá, coisa séria, fica em casa. Só fazendo um parênteses, Vinícius, um pouco antes de você, ela perguntou de como ligar a solidariedade com a comunicação. Sabe o que eu tenho percebido de uma maneira muito positiva? As redes sociais. Então, por exemplo, a padaria do seu João resolveu doar o pão para o pessoal que está numa situação difícil de coronavírus. Daqui a pouco a padaria do seu Paulo também acha legal a atitude. Então, assim, que nem hoje, eu cheguei a ver, Dani, a Magazine Luiza cedendo a plataforma digital dela para o pessoal montar as lojinhas. Uhum. E ela falando, compre das lojinhas do bairro que estarão na plataforma. Então, assim, esse tipo de ação, a internet está ajudando violentamente. É muito inteligente isso. As pessoas hoje elas conseguem juntar no seu bairro pessoas que podem ir para a rua e igual a Dani falou, eu faço a compra de 5, eu vou na farmácia para 2, para que essas pessoas que não podem sair fiquem em casa. Você cria uma rede, mas eu acho que isso tudo é parte de uma cultura. Tem que ter uma empatia, as pessoas precisam aprender, de uma forma ou de outra, amar mais as pessoas nesse momento. E aí eu ouço assim, eu tenho certeza que depois desse coronavírus tudo vai ser diferente. Não quero ser cético, não quero ser chato. Mas para que tudo seja diferente lá na frente, eu preciso começar a mudar agora. Sim. O meu comportamento tem que ser mudado agora. Eu vou estar muito mais amigo. Não vai nada. Se você não conseguir mudar Mentira. hoje, vai ser pior. Mentira, claro. Ô Vinícius, eu cortei você. Você ia responder a Dani também. Não, eu ia responder. Eu só ia dizer assim que eu acredito que, de fato, a comunicação, ela tem, eu acho que como princípio maior, a solidariedade entre as pessoas. Eu acho que ela tem esse papel social de ligar as pessoas umas às outras e mostrar que ninguém é superior a ninguém, todo mundo tem essa noção de que estamos todos no mesmo barco, né? Principalmente em momentos de crise como agora. Eu acho que a principal dificuldade nesse momento eu vou usar o termo hoje, memeal, né, da internet, que é driblar, né, a ignorância das pessoas, porque está complicado. Eu acho que esse é o grande problema, o grande desafio nosso, enquanto a gente está falando que o novo coronavírus é uma situação que pode matar muitas pessoas, a gente está lidando com pessoas que realmente não acreditam nessa situação e acreditam cada vez mais que é só uma gripezinha, um resfriado. Eu vim trazer aqui alguns números também, rapidamente, dos Estados Unidos. Desde a semana passada, superou a Espanha em número de casos. Atualmente há 582 mil casos confirmados.
Isso se dá por 4 fatores, segundo uma Número de matéria óbitos, do né? El País, se eu não me engano. Oi? E número de óbitos, né? Que em número de casos já estava na frente. Isto. Então, nesse sentido, a gente tem a lentidão da Casa Branca, né, por conta de entender a grande situação disso, os problemas com testes defeituosos, a falta de coordenação do governo, e porque lá não tem SUS, não tem sistema de saúde. Em 2018, 27 milhões e meio de norte-americanos, estadunidenses, não tinham plano de saúde, ou seja, não tinha convênio, porque lá não existe nenhum tipo de sistema público, sistema gratuito de saúde. Como que isso aqui no Brasil, aqui a gente tem o SUS, vem refletindo? Isso é um ganho para a gente, Dani? Então, eu sou de uma lógica que saúde, educação e comida é direito básico de todo ser humano. A partir disso garantido para todos, a gente pode discutir outras questões, né? Então, essa lógica de convênio médico, você vê que uma pessoa, quando ela quer mostrar que ela teve um upgrade... O Marquês, Germano Schonfelder e Dani Valentim, que está conosco aqui. Dani, você vinha falando a respeito do SUS, né? Eu tinha dado o exemplo dos Estados Unidos, que não tem sistema de saúde, e talvez isso colaborou para um aumento exponencial muito grande do novo coronavírus lá, né? Então, você vinha comentando dessa situação dos Estados Unidos não ter um sistema público, e aqui a gente tem, e a gente o quanto de saúde poder usar. Isso, o quanto saúde não pode ser olhado como mercadoria. Nós observamos isso agora com a questão dos EPIs. Uma máscara que custava X passou a custar 5X. Como assim? É saúde, é insumo básico para garantir vida, não é não é local para as pessoas obterem lucro, terem riquezas. Então, e tem países conservadores, tem lugares que os conservadores defendem isso. Inglaterra, Canadá, que até os conservadores entendem que saúde para todos não é um projeto de um partido X ou Y, é garantir para os seus cidadãos direito básico. Nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de uma vez só lá, e é muito gritante isso, porque a pessoa vai cuidar da hipertensão, não vai, porque ela sai com uma fatura enorme. Ela comprou um pronto-socorro por um acidente, tem gente que não vai, não faz sutura, sabe uma coisa básica? Fez um corte, vai suturar. Não vai, porque vai sair com uma fatura absurda, que não tem condições de arcar. Então, a gente precisa olhar para o nosso SUS, que tem uma série de necessidades, oportunidades de melhoria, e pensar como melhorar isso. Se eu quiser ir ao hospital, que tenha cozinha gourmet, que tenha um enxoval com não sei que lá 200 fios, que isso seja uma opção. O que não pode é o básico faltar para quem precisa. E nisso a gente sai muito na frente. A gente tem capilaridade. Eu trabalho numa unidade básica numa região periférica. Em Sorocaba, que tem poucas UBS, nós temos 32. Pensar que nos Estados Unidos não tem quem mora na periferia. E aí, a outra coisa que fica evidenciada nos Estados Unidos é que é o racismo estrutural. Porque quem está morrendo são os pobres e, com a questão do racismo, são os negros. Que não tem... Isso não acontece aqui no Brasil também, Dani? O racismo estrutural, sim. Também na questão do Covid? Por isso que a gente fala que o SUS é estratégico para a população negra. Porque o mesmo racismo que nos empobrece, quando a gente tem um sistema universal, isso nos garante vida. Dani, entendi. Perfeito. Às vezes falta uma desinformação da cidade sobre o que é o SUS, de fato, o que ele faz. Muitas vezes as pessoas acabam tendo essa opinião. Por exemplo, eu não sou daqui de Sorocaba, eu sou de Brasília. A relação que as pessoas... Fala chique. Não, amigo, né? Mas não vou mentir para você, amo a minha cidade, ela está sofrendo muito em relação a isso. Mas o que eu quero deixar claro é que talvez a forma da cidade se relacionar com o serviço público, ela vai depender de como ela recebe aquele tipo de atendimento.
como que você vê, na sua opinião, a percepção das pessoas aqui em Sorocaba diante do atendimento do serviço público na saúde? E que não necessariamente se dá apenas na assistência básica no posto de saúde, mas muitas vezes as pessoas precisam, por exemplo, de um atendimento de emergência e elas acabam tendo receio de quando chegarem lá no local, elas não vão ser atendidas, né? Então, quem tem mão hoje, se você tiver um acidente grave, eu não te garanto conforto, mas eu garanto que quem tem mais mão para atender acidentados graves em Sorocaba é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, porque é quem mais faz. E é do SUS. E é do SUS. Então, as pessoas, a gente está no momento que até o brigadeiro é gourmet, né? A gente gourmetiza tudo e aí distancia do que é o necessário. Então, quando a gente... Agora, com essa história da vacina, muitas pessoas que não frequentavam a unidade básica foram receber vacina. E enquanto teve... Aconteceu uma coisa muito interessante. A vacina acabou na cidade inteira. Sobrou em 4 unidades. Sabiá, Abiteto, Carandá e Nova Esperança. Então, apareceu gente no Nova Esperança que nem sabia que o Nova Esperança existia em Sorocaba. E que virou para nós e falou, nossa, o atendimento de vocês é bom. Nem sabia que isso acontecia aqui em Sorocaba. Então, a desigualdade ela é tão grande que a gente nunca pisou na periferia, que não sabe que existe vida lá, que existe serviço de qualidade sim, e bato no peito, que embora a nossa unidade tenha infiltração, tenha ponto de bolor, a qualidade da assistência, convido todos não, de cada vez, a ir lá conhecer como a gente se organizou para fazer o enfrentamento da Covid. E o servidor público ter estabilidade é fundamental para isso, porque a hora que a gente recebe condições inadequadas de trabalho, nós temos mais condições de fazer frente a isso, justamente pela nossa estabilidade. Coisa que a gente sabe que na rede privada tem gente sofrendo calado, porque se falar vai ser dispensado. Então, o SUS é o maior empregador em saúde e os servidores públicos são, sim, estratégicos na garantia da saúde da população. Embora a população não saiba, somos nós que brigamos pela qualidade da assistência que deve ser prestada. E se isso ainda não é melhor, é porque falta profissionalização da gestão. Se a Receita Federal consegue, pela informática, saber tudo que a gente ganha na vida, por que as UBS não são dotadas de sistema de informação? Por que não temos prontuário eletrônico? Então, eu falo que o SUS... Eu sou apaixonada pelo SUS desde 98, acho que quando eu estava no 2º ano de faculdade, porque é muito legal você pensar que todo mundo tem o mesmo direito. E é por isso que eu tenho dedicado minha vida aí, esses anos aí de caminhada no SUS. E sem contar que também as pessoas da cidade precisam entender que existe uma coisa chamada direito à informação. O que é ter direito à informação? Qualquer estrutura pública, seja ela do âmbito do Poder Executivo, que no caso da nossa cidade é a Prefeitura, no caso do Poder Legislativo, que aqui na cidade é a Câmara Municipal, e do Poder Judiciário, você tem acesso livre a qualquer informação para que você saiba o que está acontecendo. Isso se chama controle social. Controle social é um instrumento que foi criado para que nós, enquanto cidadãos, possamos conhecer aquilo que é feito na cidade para a gente. Se você não sabe o quanto que é gasto em saúde, na unidade leste, oeste, norte e sul da sua cidade, entre no site da prefeitura, procure a aba escrita transparência e veja as informações que estão lá. Não descobriu? Tá difícil de achar, porque muitas vezes é complicado. Existe um portal lá dentro, que é uma outra área, escrito Serviço de Informação ao Cidadão, onde você pode buscar informação pela internet ou você pode presencialmente lá pedir essa informação. Isso é um direito seu, isso é lei. Não é eu que estou dizendo, nem a Daniela que está dizendo aqui. Isso é lei. Agora, para que a gente cobre realmente, a gente tem que, no mínimo, tomar ciência do que está acontecendo e tem que ter interesse. Né? Não adianta dizer que não tem leito, não tem respirador, ninguém me atendeu, o médico não veio. Você que mora no bairro, quantas vezes você se interessou em saber
E aí as pessoas, mais uma vez, vêm com aquele discurso. Isso não é problema meu. Em briga de mulher não se mexe a colher, a gente não discute de política, a gente não discute de religião. Discute sim. Discute. Isso é problema seu, sim. Você faz parte da sociedade. Descobrirem nas cidades quantos leitos de UTI tem, quantos respiradores tem disponíveis, eu tenho certeza que elas vão ficar em casa. Sabe quantos respiradores nós temos aqui na cidade de Sorocaba? Sabe quantos? Então, não tem nem mil. Então, e o número de algumas unidades que a gente eu ia chutar 2. Tem tudo aquilo também, né? Tá? Dani, Paulo, quantos temos? Então, eu vi um número Dani? num levantamento que foi... Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, então, Dani? sim. Alô? Eu estou te ouvindo. Dani, a gente, só interrompendo rapidinho, o Paulo falou de briga que não se mete a colher. Nós estamos vendo uma divergência de ideias entre os ministros, alguns ministros, e o presidente. Nós estamos percebendo um certo desajuste entre o ministro da Saúde e o presidente Bolsonaro. Você vendo essa situação, sendo da saúde, vendo a postura e tudo que o Mandetta tem enfrentado, qual que é o seu sentimento, Dani? Você estando na área da saúde. Então, não... Ele é da saúde, né? E ele também. Então, eu acho que ele está fazendo um trabalho... É que o governo atual ele é tão ruim que acho que o atual ministro acaba se destacando como exemplo positivo. Eu não esqueço que ele votou a favor do congelamento dos gastos em saúde por 20 anos, que ele é financiado, sim, pelas operadoras de seguro. Então, assim, falar que é meu ministro dos sonhos não é. A Dani lançou a polêmica aqui. Nesse enfrentamento entre os dois, muito mais o ministro da Saúde, que tem pelo menos uma base técnica. Agora, não, em nenhum momento eu acho que isso seja um transtorno mental do ocupante da presidência. Eu acho sim que é um plano articulado para colher frutos depois. Em nenhum momento eu duvido da inteligência dessa pessoa, porque para mim é muito claro que isso é um jogo muito mais complexo, talvez, do que eu possa entender, que é um jogo de poder. Então, sempre, em qualquer jogo desse, eu vou estar a favor de quem está mais próximo da população. Então, eu, nesse lado, sou a favor do ministro. E assim também sou do governador do estado de São Paulo, que eu tenho uma série de críticas à postura dele na vida, mas o que ele fez por São Paulo está fazendo muita diferença, está salvando muitas vidas. E acho que é um aprendizado para a vida, né? Porque a gente tem um negócio que ou ama ou odeia, né? Ou cancela a pessoa, e a gente vai ter que cancelar, descancelar, vai ter que beber posições, vai se aproximar, se distanciar durante o caminho aí. Dani, algumas cidades aqui do interior, por exemplo, de Porto Feliz, eles estão adotando a medida de todo mundo usar máscara. E quem não usar máscara vai ser abordado na rua. E vão perguntar, por que não está de máscara? Você acha que é legal fazer essa medida em todas as cidades? Vai até a esquina, máscara. Sai de casa, máscara. Ou não, só se apresentar os sintomas. Flávia, rapidamente, só falando rapidinho aqui, para o Germano já voltar. De máscara bonita. Tá? O Paulo Marques é de grife a máscara dele. Falar, Dani. Então, foi falado aqui da situação do... Eu estou ouvindo o Vinícius falar. Você está ouvindo, Flávia? Não ele está fazendo uma pergunta. Rapidamente, então, tem uma situação aqui que foi dita do Bolsonaro em relação ao Mandetta, que foi dito que... Eu estou ouvindo o Vinícius falar. Nesse sentido, da qual o Mandetta, no último domingo, ele deu uma entrevista ao Fantástico, quando ele critica a postura do presidente Jair Bolsonaro. Ele dá uma declaração um pouco mais forte, né? Ele aumenta o tom, e muita gente critica o Mandetta, até apoiadores do Mandetta, falando que dessa vez o Mandetta cai. Então, nesse sentido que a gente está vivendo. O Obama também criticou a postura que os Estados Unidos hoje vem tendo, falando que essa situação mostra que as eleições importam e que um bom governo importa.
nesse sentido. Outra coisa, que em Araraquara uma mulher foi presa, se eu não me engano, ontem ou anteontem, por desrespeitar a quarentena, e a GCM teve, de Araraquara no caso, que prender ela, e onde ela chamou todo mundo de comunista. Então, nesse sentido que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu vou voltar agora com o Germano. Paulo, você ia fazer uma pergunta também. Dani, eu vou deixar que a Dani responda. Você fez uma pergunta, eu acho que a resposta da Dani vai me dar só uma condição de eu poder colocar o meu ponto de vista em relação a essa questão de ser obrigatório ou não o uso da máscara hoje na cidade. Responde aí, Daniela, qual que é a sua percepção em relação a isso? E Porto Feliz que está obrigando. Só retomando... Com a máscara combinando com a roupa, Paulo, você adorar. Eu sou enfermeira, né? Não sou da área do direito, mas gosto muito da questão do direito sanitário, que é a questão de em que momento eu tenho liberdade para transmitir a doença para o outro. É uma reflexão que a gente discute bastante, né? E tem alguns países, por exemplo, que você é obrigado a contar um diagnóstico de HIV. Você não pode, não. Aqui no Brasil, a pessoa conta se quiser. Tem países que você é obrigado, sob pena de ser preso. Com relação ao uso de máscaras, tem para todo mundo? É a primeira pergunta. Eu só uso máscara no ambiente de trabalho, porque eu não me sinto confortável em estar usando máscara, sendo que tem gente no bairro que eu trabalho que precisaria da máscara para ir numa consulta. Tanto é que a minha mãe está fazendo máscaras. E as máscaras que minha mãe fez foram doadas lá na UBS. Então, tem para todo mundo, a gente pode ter uma outra conversa. Nesse momento que não tem para todo mundo, quem precisa mais usar? E daí, se não tem para todo mundo, não tem como obrigar. Não conheço a realidade de Porto Feliz. Pelo que eu vi, hoje de manhã eles estão distribuindo, parece, para a população. Aí acho que dá para a gente conversar. Eu gostaria que a gente ganhasse as pessoas na conversa, explicando, na orientação, porque o uso da força ele é sempre ruim. Agora, às vezes a gente tem que fazer o ruim para evitar uma coisa pior. Essa mulher que foi presa, eu não vi o contexto, mas eu acredito sim que tem situações que as pessoas precisa sim do uso da força. O problema é que prisão é mais um ambiente para contaminação, né? Tirar uma pessoa circulando, botar... Então, daí temos outras questões. Com relação aos Estados Unidos, a fala do Obama criticando o atual governo. Uma cláusula pétrea do direito dos Estados Unidos, que até impede que eles tenham um SUS, eles focam muito nos direitos individuais, na liberdade individual. Uma coisa para eles que seria absurda é ir numa unidade básica e falar, olha, só tem esse médico, e a pessoa não poder escolher o médico. Na verdade, o que é liberdade mesmo? Quando que você pode? Todo mundo pode escolher? Então... essa questão da liberdade individual, eu tenho dificuldade com isso, porque se for para mais gente ser livre, eu posso abrir mão de algumas coisas minhas, né? Eu não tenho que ser America First, eu não tenho que ser Daniela primeiro na frente de todo mundo, mas isso é uma visão minha, que eu sei que a maior parte dos Estados Unidos não compartilha, e foi com base nisso que Trump se elegeu, né, colocando a América na frente de todo mundo. E só usando a fala do Vinícius, de uma frase de Facebook, né, que a gente sonhava que os Estados Unidos ia defender a gente dos alienígenas, que eles iam nos defender das armas químicas, e de repente eles boicotam o transporte de materiais médicos hospitalares e compram tudo. Então, acho que uma nova ordem mundial pode se apresentar. Eu fiquei chocado com isso. Que a gente tem que deixar de ser inocente é que não tem salvador da pátria. Somos nós, de mãos dadas, um com os outros, nos aproximando e nos afastamos. E nos afastando é que vamos construir o resultado. Não vai ter um presidente que vai resolver todos os nossos problemas. Não existe o Messias. Se a população... tivemos a Páscoa agora. O que aconteceu com o Messias mesmo? Ele foi crucificado. Então, a gente tem que tomar a nossa história de salvação, a nossa história enquanto humanos,
não fala que a gente trata tão bem assim quem realmente vem para nos salvar. Então, acho que a gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, pela nossa comunidade, para que a gente possa realmente fazer diferença. Porque fora disso, e só a última coisa, quando a gente está falando de SUS, o que eu vejo muito em Sorocaba, e a gente até brinca, que Sorocaba é uma grande cidade pequena. Porque, embora estamos aí beirando 1 milhão de habitantes, 700 mil, vamos arredondar bem para cima. Quase 800. A gente ainda tem muito dos coronéis, né? As pessoas não conseguem vaga na unidade básica, ela não vai brigar para melhorar o sistema de saúde, ela vai brigar para furar a fila, ela vai brigar para passar na frente dos outros, que ela nem sabe se estão mais ou menos graves que ela. Eu acho que é um momento para a gente refletir isso. Não existe um sistema único que dá tudo que eu quero a hora que eu quero. Não existe em lugar nenhum do planeta. Se não existe, qual é o melhor que nós podemos construir? Como que a gente desvincula de tantos procedimentos, de tantos exames? Porque fazer exame tem hora que parece que dá status, né? Eu fiz tomografia, fiz cintilografia. Será que eu precisava? Será que eu não tirei esse exame de uma pessoa que realmente precisava? Eu acho que são vários temas para a gente discutir aí para a vida. Eu acredito que coronavírus, Covid-19, não escolhe o seu CPF, não escolhe se você tem CNPJ, não escolhe se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é preto, se você é índio, se você é amarelo, se você é gay, seja puta que pariu que for. Desculpa, mas eu tive que falar assim. Porque o maior problema hoje que a gente percebe é que as pessoas não se colocam no lugar das outras. As pessoas não têm um pingo de carinho em poder. Se você tem conhecimento, um pouquinho que seja, explica para aquele que não tem. Quantas pessoas eu tenho visto quando eu vou aqui no mercadinho do lado da minha casa? Eu deixei de ir no mercado um pouco maior, o que era mais fácil, e vou no mercado do lado da minha casa, porque você sabe que o pequeno precisa. É mais caro? Mas ele precisa. Né? No mínimo, eu falo assim, gente, se eu moro no bairro e quero me colocar no bairro, não me custa nada fazer isso. E aí, quando a gente coloca assim, da questão de você usar uma máscara ou não hoje, é uma questão muito de cultura e de responsabilidade de entender. Porque lá atrás, no momento lá atrás, era dito, não precisa usar máscara. Era uma outra situação. Hoje, a situação mudou. Hoje, há uma necessidade de você usar uma máscara. E é uma máscara não só para proteger você, mas para proteger o outro. E aí, o município cria uma obrigatoriedade. Eu vou até discordar, porque eu acredito que a gente tem que ter uma consciência. Então, eu acho que não adianta você querer impor, você querer dizer que tem que acontecer. É uma questão cultural. E aí, mais uma vez, vai substanciar aquela sua fala. Nós vivemos numa cidade de quase 800 mil pessoas, sendo que uma grande maioria dessas pessoas é de fora da cidade. Então, a gente não pode dizer que hoje Sorocaba tem um pensamento provinciano na sua essência como um todo. As pessoas mudaram, as pessoas elas conseguiram evoluir no tempo e no espaço para entender como que as coisas são feitas hoje. Isso, pelo menos, é a minha percepção. Porque muitas vezes a gente acredita que não, que Sorocaba ou uma cidade do interior é uma cidade tacanha, as pessoas não querem mudar, elas querem mudar sim. Mas talvez o que falta é o quê? Elas entenderem que é muitas vezes preciso se colocar no lugar do outro, que é a sua responsabilidade lá no seu condomínio.